Esta manhã, como não pode deixar de ser, eu quero falar sobre gratidão. Este é um culto, uma celebração da ação de graças, e Deus agrada-se da nossa gratidão, de termos um espírito contrito, arrependido, mas sobretudo uma atitude de gratidão. E essa é a atitude que faz a diferença. Por isso eu dei o nome a esta reflexão, a atitude que faz a diferença. Essa atitude é a atitude de gratidão. Nos Estados Unidos há uma tradição muito interessante, que vem desde o tempo dos pioneiros, antes do nascimento do país enquanto tal, em que alguns refugiados, podemos dizer assim, e outros migrantes europeus viajavam há 200 e tal anos para a chamada então Nova Inglaterra, para as colónias do leste, da costa leste dos Estados Unidos. Foi o início, digamos, daquilo que havia de ser o país Estados Unidos, da América. E eles fugiram muitas vezes ou decidiram emigrar por razões de intolerância religiosa aqui na Europa. E então, muitas vezes as viagens eram difíceis, por barco, não é? Atravessar o Atlântico. E um dia, um dos barcos, chamado Mayflower, chegou à costa dos Estados Unidos e eles fizeram uma celebração da ação de graças, digamos assim. E isso ficou na cultura americana. Então, na América, hoje em dia, quando eu lá estive, várias vezes que eu estive lá, e nessa altura, e verifiquei, o último domingo de novembro é o dia da ação de graças. E então, é tão ou mais importante que o Natal. Ou seja, as famílias juntam-se, né? Têm já uma culinária especial, uma comida especial que fazem no dia da ação de graças, e depois a coisa prolonga-se até ao Natal e até ao Ano Novo, como estão ali um bocadinho em festa, durante 4 semanas, um mês e pouco, vá lá. Faz lembrar um bocado do pessoal no Brasil, que aquilo estão em festa quase o tempo todo, não é? É o fim do ano, depois é o Natal, o fim do ano é o Carnaval, e por aí fora. Bom, mas eu estou a dizer isto porque há essa tradição cultural, digamos assim, nos Estados Unidos de agradecer a Deus. Nós, na nossa tradição aqui, não temos tanto esse hábito de agradecer. E por isso é importante nós podermos fazer ênfase neste aspecto. Pelo menos uma vez por ano nós damos essa ênfase toda. Vamos ler um texto que vou pedir para projetar, que está em Lucas, capítulo 17, 11 a 19, e que diz assim: E aconteceu que indo Jesus a Jerusalém, passou pelo meio da Samaria e da Galileia. E entrando numa aldeia, uma certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. Eles não tinham o direito de se aproximar de ninguém, por isso pararam de longe. Ao ver Jesus e aqueles que o seguiam, eles pararam ao longe. E levantaram a voz para serem ouvidos, dizendo: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. Eles já tinham ouvido falar de Jesus. Tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos, isto é, ficaram curados da sua lepra. E um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus, em alta voz. E caiu aos pés de Jesus, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus, disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os outros 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Os samaritanos eram estrangeiros em relação aos judeus. E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salva. Amém? Então, este foi um episódio dos muitos que aconteceu de cura, não é? Nos dias de Jesus. E desta vez foram 10. Foi uma cura coletiva. 10 leprosos. Como nós sabemos, os leprosos viviam fora das cidades. Normalmente nas regiões onde se enterravam os mortos. E era por ali que eles estavam. Não podiam estar junto com as pessoas nas aldeias, nas cidades, porque a lepra era transmissível e, portanto, era considerado, ou pelo menos pensava-se assim, era considerado perigoso para estar com os... E as pessoas eram escorraçadas para fora da cidade, nem sequer podiam ir aos cultos religiosos, portanto, nem sequer podiam celebrar a sua fé com os outros,
os outros concidadãos. Não, eles viviam num mundo à parte. Mas aquilo que eu quero sublinhar esta manhã é que a atitude de gratidão faz a diferença por algumas razões. Em primeiro lugar, segundo este texto que nós acabámos de ler, a atitude de gratidão faz-nos voltar ao lugar da bênção. Diz que este, dos 9, houve um que voltou. Diz lá no versículo 15. Voltou. Amém? Amém. Vocês sabem, esta questão do lugar da bênção é uma questão que diz muito. Conhecemos a história de Abraão e de Ló. Enquanto Ló esteve junto de Abraão, e Abraão era o homem que tinha a ligação com Deus, era o homem de Deus, e enquanto ele esteve na companhia e sob a proteção do seu tio Abraão, ele prosperou. E prosperou desmedidamente. E prosperou de tal maneira que os seus servos, os seus trabalhadores, que guardavam o seu gado, as suas cabeças de gado, às 2 por 3 começaram a entrar em contendas com os trabalhadores do seu tio Abraão. E a certa altura, Abraão entendeu: bom, isto não pode continuar assim, então é melhor que tu ires para um lado e eu ir para o outro. Mas eu dou-te a oportunidade para tu escolheres. E nós sabemos que Abraão escolheu aquilo que à vista parecia mais apetecível, mais lucrativo, que à vista parecia melhor, mas deu o resultado que nós sabemos. E Abraão continuou a ser abençoado por Deus. Porquê? Porque ele era o homem de Deus. E o lugar da bênção era o lugar onde estava Abraão. Então estes homens foram curados. Por quem? Por Jesus. Estes 10 leprosos. E os outros 9 foram à sua vida. Possivelmente nunca mais se lembraram daquilo. E aquele voltou para trás. Voltou ao lugar da bênção. Voltou ao lugar onde tinha sido abençoado. Voltou à pessoa que o tinha abençoado. Voltou a Jesus. Então é importante nós, irmãos, não esquecermos de voltar ao lugar da bênção. De estar no lugar da bênção. O lugar onde somos abençoados. E estar à volta daquele que nos abençoa. Aquele que é o Deus da bênção. Amém? Então, o que é que nos faz voltar? É a gratidão. Quando nós estamos gratos a Deus, nós voltamos ao lugar onde Ele está. Nós voltamos ao lugar onde somos abençoados. Amém? Ele voltou. O segundo aspecto é que a gratidão leva-nos a glorificar a Deus. Diz que Ele voltou glorificando a Deus. Ele dava graças a Deus. Ele não deu graças àquele homem, Jesus de Nazaré, apenas. Ele deu graças a Deus. Ele entendeu. Este samaritano, que até ali tinha sido leproso, agora curado, ele entendeu que era Deus que tinha usado Jesus de Nazaré, digamos assim, para o curar. Ele entendeu que é Deus que o curou. Não foi um homem qualquer, não foi uma circunstância qualquer, não foi um curandeiro qualquer. Foi Deus que o curou. Mas ele foi, dando glória a Deus, ele voltou junto da pessoa que tinha sido um instrumento de Deus para a sua cura, para a sua bênção. Não é? Portanto, a gratidão leva-nos a glorificar a Deus. Não nos traz apenas de volta ao lugar da bênção, junto da pessoa que nos abençoou, mas nós damos glória a Deus. É porque há muita gente que, quando recebe as suas bênçãos, pensa que é obra do acaso e diminui, digamos assim, a intervenção de Deus na vida humana. E ao fazer isso, diminui a intervenção da graça de Deus, diminui a intervenção do amor que Deus nos tem, minimiza aquilo que a palavra de Deus diz, que Deus nos ama com entranháveis afetos e misericórdia. E por isso, quando nós reconhecemos que é Deus que nos dá a vida e a saúde, então nós glorificamos a Deus. Amém? Nós podemos, uma pessoa pode não ter dificuldades financeiras, uma pessoa pode ter problemas relacionais, não é? Familiares, etc. Uma pessoa pode ter dificuldades com o seu emprego, mas se a pessoa tiver uma boa saúde, não tem razão para dar graças a Deus. Amém? Mas a nossa tendência humana é valorizar aquilo que não temos, é valorizar o negativo, é valorizar a causa das nossas frustrações pessoais, em vez de valorizar aquilo que Deus já nos deu. E isso
é muito importante para ter este espírito de gratidão. Dizer, Senhor, obrigado. E nós chegamos ao fim deste ano e dizemos, Senhor, obrigado por aquilo que nos deste este ano. Mas o Covid e problemas de desemprego e problemas financeiros. Obrigado, Senhor. Obrigado porque estamos vivos. Obrigado porque temos saúde. Obrigado porque temos isto, temos aquilo, temos uma família, etc. Obrigado, Senhor. Amém? A gratidão leva-nos a glorificar a Deus. Mas este homem não apenas voltou glorificando a Deus, diz que ele o fez em alta voz. Em alta voz, aos gritos. Talvez ele tivesse habituado a falar alto para as pessoas, porque tinha que estar à distância, não é? Das pessoas que não tinham essa doença e de quem quer que se aproximava, e ele tinha que levantar a voz para dizer, cuidado, olha, aqui estamos aqui os leprosos. Talvez ele tivesse habituado, mas eu creio que não foi por isso. Eu creio que ele veio glorificar a Deus em alta voz, porque ele estava tão contente, tão alegre, tão satisfeito, que ele não conseguia reprimir o seu entusiasmo. Você já viu o que é uma pessoa ter lepra? Estar a apodrecer as suas carnes em vida. E de repente, sem um toque sequer, apenas com uma palavra de Jesus, a pessoa fica curada. E ele tem com o sacerdote, porque os sacerdotes é que declaravam se a pessoa era cerimonialmente pura ou impura, e se fosse leprosa, era cerimonialmente impura, portanto não podia associar-se aos ritos judaicos. E agora eles tinham ido ao sacerdote, e o sacerdote, vocês agora sim senhor, estão puros, podem celebrar. Amém? Então, a gratidão quebra em nós os constrangimentos e traz alegria. Porque é que aquele homem gritou alto? Porque ele estava alegre. Ele superou os seus constrangimentos. Com certeza que ele encheu-se de vergonha. Ele e os outros tinham vergonha, sentiam frustração por estarem doentes, porque não se podiam juntar com as pessoas, não se podiam juntar sequer com a família, com os amigos, com os vizinhos. Eles tinham sido, é como se tivessem sido banidos completamente da sociedade e viviam no meio dos sepulcros. Mas agora, ele estava tão feliz, tão alegre, que qualquer constrangimento, parece mal. Louvar a Deus em alta voz parece mal. Bater palmas parece mal. Não sei o quê, parece mal. Parece mal. Uma gaita, desculpa a expressão. Parece mal é nós não sermos gratos a Deus. Não expressarmos aquilo que somos, a nossa personalidade, a nossa maneira de ser. Reprimir-nos, atender aos nossos constrangimentos e deixar de libertar a alegria da gratidão que há em nós. Quando nós podemos agradecer a Deus, nós podemos libertar, enfrentar todos os constrangimentos, superá-los e agradecer a Deus com a maior alegria. Amém. Em alta voz, disse ele, fez ele. Mas a gratidão também nos faz superar as barreiras culturais, religiosas e históricas. Diz que ele caiu aos pés de Jesus com o rosto em terra, dando-lhe graças, sendo samaritano. E o autor do Evangelho sublinha bem isto. Este era samaritano. E diz mais adiante, no versículo 18, não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Chama-lhe samaritano e depois estrangeiro. E, de facto, os samaritanos eram estrangeiros para os judeus. A Judeia tinha sido um reino independente antes da ocupação romana e a Samaria estava a norte. Era outro reino, era o reino do norte. E, portanto, eram duas nações diferentes. Apesar de antes serem apenas um só, Israel, mas agora eram duas nações e eles consideravam-se estrangeiros. E eles odiavam-se uns aos outros. Os samaritanos não gostavam dos judeus, os judeus não gostavam dos samaritanos, por várias razões. Havia razões históricas, políticas, culturais, que levavam a que uns não gostassem dos outros. Não é? E é por isso que Jesus foi buscar na história do bom samaritano que quem deu assistência àquele judeu que tinha sido assaltado e agredido e que estava à beira da morte, à beira do caminho, quando saía de Jerusalém para Jericó, foi um samaritano. Não foi o sacerdote judeu, nem foi o levita judeu, foi um samaritano que passava por ali. E Jesus quis ensinar que o Evangelho passa por cima de todas as barreiras.
políticas, culturais, históricas, sejam elas quais forem. Não há barreiras. O amor de Deus supera, é como uma onda, um tsunami, que supera qualquer barreira, que leva tudo à frente. Quando nós estamos no amor de Deus, nós não ligamos a barreiras, nós não ligamos a diferenças culturais, diferenças históricas, diferenças da cor da pele, diferenças da situação económica. Para nós, aquela pessoa é o nosso próximo ou é o nosso irmão. Não há cá barreiras. O amor de Deus supera todas essas barreiras. Amém? E o que é que nos faz superar essas barreiras? O que é que fez este homem superar todas as barreiras? Porque ele era samaritano. Até ele vai se ajoelhar aos pés de um judeu com o rosto em terra. Qualquer samaritano que se prezasse não faria isso em caso algum. Mas ele fez porquê? Por causa da sua atitude de gratidão. Por isso eu digo que a gratidão é a atitude que faz a diferença. Você pode ser um crente, muito fiel, muito zeloso de Deus, mas se não tiver um espírito de gratidão em si, você já está a passar ao lado daquilo que é fundamental. Nós devemos ser gratos. Gratos a Deus em todo o tempo. Em tudo, dai graças. Em todas as situações, dai graças. Acredito que José do Egito continuava a dar graças a Deus, mesmo quando estava com os ossos na cadeia. Acredito que José do Egito conseguiu dar graças a Deus, mesmo apesar de não entender porque é que os irmãos o tinham feito aquela malandragem e o tinham vendido para o Egito, para uma terra longínqua, para ficar longe dos pais, quando ele era o filho mais amado, o mais novinho naquela altura dos seus pais. Ainda assim, ele não perdeu a ligação com Deus. Ele continuou grato a Deus, sabendo que a sua vida estava nas mãos de Deus e ele confiava no seu Deus, de tal modo que depois de sofrer tantas injustiças, tanta difamação, e estando lá na cadeia, ele foi usado por Deus para interpretar os sonhos do faraó. Amém, irmãos? E o que é que aconteceu? Uma grande reviravolta na história pessoal de José do Egito. Ele depois foi levantado ao lugar mais alto no reino do Egito, aquele reino poderoso naquela época, talvez o mais poderoso daquele tempo, à exceção da posição do próprio rei, do faraó. Ele era a pessoa mais importante do Egito. Amém. A gratidão é que nos faz superar todas as barreiras e nos impulsiona a seguir em frente na vida. Porque é que Jesus lhe disse? Levanta-te e vai. A tua fé te salvou. Vai. Vai. Amém? Jesus não pensou assim, que bom, agora tenho aqui uma pessoa que está aqui a beijar os pés, está aqui, que bom e tal. Deixa eu estar aqui mais um bocadinho, isto é mesmo, sabe bem. Não é o lugar, não é aí. Claro, nós vamos aos pés de Jesus, nós agradecemos, mas Jesus diz-nos, agora vai. Mantém esse espírito de gratidão, mas vai. Vai e contagia aos outros. Vai e fala do meu amor, fala da minha misericórdia. Vai e testifica aos outros. Vai, não fiques aqui, vai. Há pessoas que entram num certo extremismo religioso e fazem jejuns de 40 dias. Só doidos mesmo. Doidos. Porque ao fim de 40 dias a caixinha de espirulito já não funciona bem. Já começa a variar. E acho que há algumas coisas que a gente vê aí, dessas variações, entre aspas, são derivadas desses excessos. Porque Jesus diz, agradece, adora-me, mas vai. Vai. E eu espero que este ano, 2022, seja um ano em que nós vamos com um espírito de gratidão, mas vamos ao mundo, vamos às pessoas, vamos levar a mensagem do amor de Deus, o testemunho da graça de Deus sobre a nossa vida. Irmãos, a gratidão não é uma exigência, não é uma cobrança, como às vezes se vê, não é uma reivindicação de direitos. Há pessoas que pensam que a sua postura deve ser, aqui a Bíblia diz assim, então Deus tem que fazer. Deus não tem nada que fazer. Quem és tu para dizer isso? Nós não somos nada. É pela graça de Deus. Por meio da fé. Não vem de vós. É dom de Deus. A fé é um dom, é uma dádiva de Deus.
E quem a agarra tem fé. E quem não a agarra não tem fé. Amém? Mas é pela graça. Se nós temos fé, é pela sua graça. Eu não vou atrás de ninguém que seja uma pessoa, um homem ou uma mulher que pareça, enfim, que sugira que tem muita fé. Porque se tem essa fé, foi que Deus te deu. Portanto, quem é essa pessoa? Não é ninguém. A não ser por aquilo que Deus está nela. E o apóstolo Paulo dizia uma coisa muito interessante. Eu sou o que sou pela graça de Deus. Ou seja, não estejam a olhar para mim. Eu batizei uma família de não sei o quê, eu ainda sei se batizei mais algum. Como que diz? Eu não quero ser chefe de secção, de chefe de claque. Não. Isto é porque ver quem é que batiza mais e quem é que converte mais. E não é nada disso, não. Eu sou pela graça de Deus, mais nada. E se todos tivéssemos essa postura, quem emergia no nosso meio a ser honrado era Jesus. Não era homem algum. Era Jesus. Houve um homem que disse: aprendi que deveríamos ser gratos a Deus por não nos dar tudo o que lhe pedimos. Isto não é um versículo das Escrituras. Não foi nenhum apóstolo que o disse, nem tão pouco Jesus. Foi um homem, talvez vocês vão ficar de boca aberta. Foi um grande escritor de língua inglesa, há séculos atrás, chamado William Shakespeare. Eu vou repetir. Aprendi que deveríamos ser gratos a Deus por não nos dar tudo o que lhe pedimos. Amém? Porque uma coisa é o que lhe pedimos e outra coisa é aquilo que nos convém. E Deus, na sua soberana sabedoria, no seu eterno conhecimento, em quem reside todo o conhecimento, amém? Toda a revelação, Deus sabe o que é melhor para nós. Deixem-nos terminar com uma história que li há dias que eu achei tão interessante e gostava de vos partilhar convosco. Um mestre e o seu discípulo andavam a fazer um passeio pela mata e quando voltavam à sua cabana passaram próximo de uma moita e ouviram um gemido. E foram ver o que era e verificaram, descobriram que havia ali um homem caído, estava pálido e com uma grande mancha de sangue próximo do coração. O homem tinha sido ferido e já estava quase inconsciente. Então, com muita dificuldade, o mestre e o discípulo agarraram nele e levaram-no para a cabana onde trataram do seu ferimento. Uma semana depois, quando o homem já estava mais restabelecido, já tinha forças, ele contou que tinha sido assaltado por alguém e tinha sido ferido com uma faca. E disse mais, disse que conhecia o agressor e que não descansaria enquanto não se vingasse. Então o homem disse ao sábio: ó Senhor, eu agradeço-lhe muito ter salvo a minha vida, mas eu tenho que partir e levo comigo a gratidão pela sua bondade. Ter cuidado de mim esta semana, me ter tratado do meu ferimento, me ter ajudado. Eu estou-lhe muito grato. Mas eu vou ao encontro daquele que me atacou e vou fazer com que ele sinta a mesma dor que eu senti. Como quem diz, vou-me vingar. E o mestre olhou para o homem e disse: ok, vá, faça o que deseja. Mas, entretanto, vou-lhe avisar já que você deve-me 3.000 moedas de ouro, que é o pagamento pelo tratamento que eu lhe fiz. 3.000 moedas de ouro. O homem ficou assustadíssimo e disse: oh mestre, mas isso é muito dinheiro, eu sou um trabalhador, não tenho como lhe pagar esse valor. Então o mestre disse esta coisa: se não podes pagar pelo bem que recebeste, com que direito queres cobrar o mal que te fizeram? Se não podes pagar pelo bem que recebeste, com que direito queres cobrar o mal que fizeram? O homem ficou confuso. E o mestre continuou e disse: antes de cobrares alguma coisa, procura saber quanto deves. Quantas vezes nós estamos a cobrar a Deus? Quantas vezes nós queremos cobrar determinadas coisas a Deus, que são os nossos desejos? E esquecemos de quanto nós lhe devemos. Antes de cobrares alguma coisa, procura saber quanto deves. Não faças cobrança pelo mal que te acontece na vida, pois a vida pode cobrar-te tudo quanto deves. E com certeza vais pagar muito mais caro.
Amém? A atitude que faz a diferença é a gratidão. Sejamos gratos a Deus. E enquanto vamos ficar de pé, eu gostaria de ler 2 ou 3 versículos, podemos ficar em pé agora. 2 ou 3 versículos que falam deste assunto. 1 de Crónicas 16:34 diz: rendam graças ao Senhor, pois Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Amém? 1 de Tessalonicenses 5:18: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Amém? Não diz por todas, mas diz em todas as circunstâncias, em todas as situações. Efésios 5:20: dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? 1 Timóteo 2:1: antes de tudo recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças. E quê? Ações de graças. Ações de graças por todos os homens. Colossenses 2:7: enraizados e edificados nele, firmados na fé como foram ensinados, transbordando de gratidão. E finalmente Filipenses 4:6: não andem ansiosos por coisa alguma. Não entremos no ano 2022 ansiosos. Daqui a mais uns dias nós vamos entrar no novo ano, só voltaremos a estar juntos depois disso, dia 2, creio que é dia 2, no domingo. Não entremos ansiosos, seja qual for o assunto que está pendente, porque naturalmente estas divisões do tempo são divisões artificiais e há assuntos que estão pendentes, que transitam para o ano seguinte, na nossa vida profissional, na nossa vida pessoal, familiar, etc. Não andem ansiosos por coisa alguma. Não entremos ansiosos em 2022. Mas em tudo, pela oração e súplicas, e com a ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Sabe como é que eu interpreto isto? Interpreto assim: não vale a pena andar ansioso. Aliás, Jesus disse: não aumentas um povo até a tua estatura, nem retiras por estás ansioso, porque é que andas ansioso. Não vale a pena andar ansioso, mas pedirmos a Deus com a ação de graças. E eu interpreto da seguinte maneira: dizer, ó Senhor, tu sabes que eu tenho este problema. Eu peço, Senhor, que resolves esta situação. Eu acho que a melhor maneira era esta. Mas, ó Senhor, tu é que sabes. E eu te agradeço desde já, porque eu sei que me vais responder e porque eu sei que tu me amas e tu exerces misericórdia e a tua benignidade é de geração em geração. Por isso, Senhor, eu apresento este ano nas tuas mãos. Eu tenho estes problemas para resolver. Mas, ó Senhor, tu sabes a melhor maneira de os resolver e os ultrapassar. Em nome de Jesus. Pai Santo, nós te agradecemos, Senhor, particularmente por este ano que tem passado, Senhor. Te agradecemos até em todas as situações. Te agradecemos nas lutas em que passamos, te agradecemos nas vitórias, te agradecemos nas dificuldades, nas adversidades. Nós olhamos para trás e dizemos: obrigado, Senhor, porque tu ainda continuas cheio de graça e misericórdia, Senhor, e continuas a sustentar-nos com a tua mão. É em ti que nós confiamos. É em ti, Senhor, que nós colocamos a nossa esperança, Senhor. É em ti que nós colocamos a nossa fé, Senhor. E quando vamos entrar neste novo ano, Senhor, nós esperamos o melhor que tu nos queres dar, o melhor que tu tens para nós, Senhor. Ó Senhor, e que não se faça à nossa maneira, mas à tua, Senhor. Em nome de Jesus eu oro para que possas abençoar cada um dos meus irmãos e irmãs, cada família aqui representada, Senhor, que supras a necessidade de cada um, Senhor, de acordo com o teu eterno propósito, Senhor, e que a tua graça abunde sobre cada um de nós, Pai, em nome de Jesus, que assim seja, e nós possamos a cada dia, a cada momento, olhar para trás e agradecer-te, Senhor, e dar graças, porque tu és bom e por tudo o que tu tens feito. Louvado seja o teu nome. Amém.